Freud, ele dizia que o ser humano, de alguma maneira, vive com algo como um iceberg. A ponta do iceberg que é visível é a consciência. Só que isso que está abaixo do mar, que está submerso, que é invisível, é na verdade determinante. Ele deu o nome de inconsciente e criou a famosa psicanálise. A psicanálise, ela conta que o inconsciente não é um lugar passivo. Ele é um caldeirão borbulhante de forças escondidas, onde vive desejos reprimidos, impulsos instintivos, raivas, vontades, desejos, paixões, tudo que a nossa moral e sociedade ou cultura, principalmente daquela época, na década de 40, 50, 60, onde a psicanálise iniciou e cresceu, aquilo tudo era muito inaceitável, todas essas forças inconscientes. Então, para resolver tudo isso, ele disse que a gente tem um aparelho que ele é reformatado, ou reformatório, que na verdade ele recalca tudo. Ele guarda todas essas pulsões, que ele chamou, dentro de um arquivo morto, quase morto, na verdade. Por quê? Porque toda repressão, na verdade, ela é temporária. Porque a libido, que é essa força, esse desejo, ela tem que ser muito guardada. E ela é uma força que quer sair. E o nosso corpo e a nossa vontade, ela entra em conflito. Ela sente uma necessidade de liberar. E como é que a nossa mente faz com isso? Para que haja sobrevivência do nosso ego e para que a gente possa ser aceito socialmente, ela tem 3 escapes. O primeiro escape é através dos atos falhos. Sim, os atos falhos são exatamente quando você quer dizer uma coisa e você diz outra. Quando você vai dizer assim, sabe aquela pessoa? E aí você diz o nome do ex. Isso é um ato falho. Na verdade, ele vai mostrar aquilo que estava guardado lá dentro e que você está escondendo, né? Então, você tem uma falha ao falar. Você troca um nome. Uma outra forma que há essa escapada é através dos sonhos. Então, sonhos, para o Freud, é realização de desejos. Ele conta também do nosso dia anterior, as coisas que a gente viveu, né, aquelas coisas que nos tocaram, mas ele principalmente realização de desejos. Então, aquela sociedade que não podia e que reprimia tudo, ela sonha que pode e ela vive através dessas fantasias. E o sonho, para que você consiga vivenciar de uma forma solta, ele vai mudando um pouco as cenas, ele distorce algumas imagens, ele mistura, né? E é mais ou menos assim que a gente também tem um outro escape, que é chamado de xistes. Os xistes são, na verdade, é um jeito meio escondido de você dizer alguma coisa, de uma forma brincalhona, você esconde, ou tem um código, fala alguma coisa que você não pode dizer claramente. E dessa forma, quando você fala um xiste, você cria uma gargalhada, que a pessoa fala, entendi, então é isso, né? E essa piada às vezes tem uma conotação sexual, né? Então, a descarga que você dá daquela alegria de estar falando, da pessoa estar pegando ali, isso gera uma satisfação. E essa energia que está reprimida também se solta. Ele fala uma coisa, que esse ato de repressão, na verdade, é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa porque te defende para que você se sinta socialmente aceito. Isso. Outra coisa que acontece é a lembrança de certas situações dolorosas, né? Então você passa uma situação que gerou dor, que gerou trauma, né? Ou uma experiência sexual, um abuso, né? Um problema qualquer que não foi muito feliz, né, na sua vida, e aquilo gerou realmente um bloqueio. Então, você esquece,
né? Então isso vai lá para o inconsciente. Então quando você esquece, o que está acontecendo é que a sua mente se pacifica, né? Então isso sim é o que eu chamo de mecanismo de defesa. É uma defesa do ego para que ele sobreviva, né? Para que você consiga não viver angustiado, deprimido, ou só pensando naquilo que foi negativo, que foi ruim, né? Só que o que acontece? Tem um preço, né? Nesse momento em que você esquece, você vai ter uma reação a essa repressão, que você vai gerar o que ele chamou de neuroses, né? Em casos mais graves, psicoses, em casos especiais, perversões, né? Então, tudo aquilo que hoje a gente vê como, por exemplo, ansiedade generalizada, na verdade são traumas e angústias e coisas que você não consegue elaborar. Então ele chama o método da psicanálise, ou a prática, de você ser capaz de falar abertamente, sem censura, gerando associações livres, onde ele vai conectando um assunto ao outro, buscando fazer pontuações e mostrando para você a causa de onde tudo isso acontece, né? De como foi e por que gerou tudo isso. E ele tem quase o que ele chamou de fixação, né? Que é uma vontade de dar as explicações, todas estão na infância, né? E na relação da mãe e do pai. E, coitada da mãe, é sempre a mais a culpada, né? Então, naquela época lá, no meio do século passado, né? A gente tinha a mulher como o centro da criação dos filhos. Os pais cabiam ir para o mundo, ganhar dinheiro, e a mulher cuidar dos filhos. Então, existe todo um estudo sobre as fases de desenvolvimento da libido, que é o desejo sexual, e por onde ele vai se deslocando no corpo, desde a oralidade, na época em que a criança nasce e mama na mãe, depois que é chamado de fase oral, depois passa para a fase anal, que é o controle dos esfíncteres, e depois vai subindo até chegar nas gônadas e a criança entrar no que ele chama de complexo de Édipo. Ali, para Freud, se define a orientação sexual. Se a criança se apaixona pelo sexo oposto, então ela se tornará mais à frente um indivíduo heterossexual. Se ela se apaixona pelo seu genitor do mesmo sexo, então ela vai ter uma orientação homossexual. Era muito inovador para a época, mas hoje em dia a gente já sabe que existem inúmeros outros estudos, inúmeras outras possibilidades e formas de estar olhando para a nossa natureza sexual. E aí, para a gente poder alinhavar como é que tudo isso foi desenvolvendo, né? Ele usava também análise dos sonhos, porque a análise dos sonhos ia mostrar também o material reprimido. Entre outras coisas, ele dizia que a gente vai perseguir a vida inteira a realização desses desejos que foram ali na infância, né, pós-édipo, reprimidos, para que a gente pudesse nos dedicar ao estudo, que é a fase da latência. Então, a gente inicia toda uma repressão da sexualidade para que a gente possa estudar. E essa sexualidade, ela só vai vir depois mais ativa por volta da adolescência, quando os hormônios começam a fazer o corpo do menino e da menina se tornar adolescentes, né? Então, a presença desses hormônios vai estimular de novo o desejo sexual e podemos, assim, escolher um par amoroso. Então, esse desejo que foi reprimido ou que foi de fase em fase, ele vai poder realmente se realizar quando o adolescente inicia a sua vida sexual, né? E isso tudo é movido por um sentimento que ele chama de falta. Ele fala da falta como se fosse uma angústia na alma que nada preenchesse. E ele acredita que quando nos apaixonamos e quando podemos transferir esse amor que antes era para
pelo pai ou pela mãe, a gente transfere e a gente pode viver isso e construir uma família e ter filhos. Então, a gente vive mais em paz, né? Com a nossa libido ou com o nosso desejo sexual, porque aí você vai constituir uma família, você vai ter um marido, você vai ter uma estrutura, vai ter uma esposa, vai ter filhos, e aí a sociedade vai aceitar, então, que você possa viver os seus desejos, né? Embora outros desejos vão ser reprimidos, e isso vai depender da cultura.